Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helenice Prim. Vamos continuar a leitura do livro Sua Realidade Imortal. E nós paramos aqui no capítulo 7, a versão de Puxá do Evangelho de Tomé. E ela vai contar agora um pouquinho mais sobre essa passagem. E a última frase que a gente leu foi: Puxá vai ter muito a dizer nessa vida sobre as palavras de Jota. Quem não lembra quem é Jota é Jesus, portanto vou deixá-la responder. Se você não lembra quais eram todas as dúvidas e as perguntas que o Gary fez, que foram muitas, então volta e escuta de ontem, porque é muito importante que você lembre quais são as perguntas. E a Puxá responde: Claro, qual era a sua pergunta mesmo? Brincadeirinha. Posso dizer sem sombra de dúvida que as palavras de Jota, que você está estudando na versão autêntica publicada de Um Curso em Milagres, são exatamente as palavras certas dele que você deve estudar. Aquele livro azul que tem ali é o correto. Vou falar bem rápido sobre o que você acabou de dizer para que saiba por que está apostando em um vencedor. Primeiro, antes de começar a corrigir a informação errada, vamos deixar uma coisa bem clara. Desde o início da transcrição de Um Curso em Milagres, em 1965, e em todos os passos até sua publicação em 1976, houve apenas um editor do curso, que foi Ellen Schuckmack. Bill Thetford nunca foi editor do curso. Ken Wapnick nunca foi editor do curso. De acordo com todos os relatos, incluindo o de Bill, Ellen era muito protetora em relação ao material e o considerava seu trabalho de vida, com a compreensão de que ela era escriba e não autora. Ellen nunca deixaria ninguém mexer com o curso, a menos que estivesse sugerindo algo com o que ela concordasse totalmente e se sentisse inspirada por Jesus a fazer. Espero que não haja nada em relação a isso que você não compreenda. Sim, J disse a Ellen logo no início que se um dia houvesse um desacordo, Bill deveria ser aquele que decidiria o que iria no curso. Bill nunca viu qualquer razão para eu usar essa opção. Quando J disse aquilo logo no início, Ellen estava com muito medo. Foi por isso que ele disse isso. Mas, com o tempo, Ellen ficou mais acostumada com o processo e se sentiu mais confortável com ele. Você pode ver o curso fluindo de forma cada vez mais suave conforme os anos passaram, sendo apresentado mais e mais em pentâmetro iâmbico, culminando no ponto onde os 2 últimos capítulos foram ditados por inteiro nos versos brancos shakespearianos. Em relação a Bill, já falamos que ele sabia o que o curso significava. Foi por isso que ele se referiu ao curso como Vedanta cristão. Bill entendeu que ele era um ensinamento puramente não dualista. Vamos falar mais sobre Bill logo. Ken Wapnick apareceu em cena com Ellen e Bill depois do curso ter sido transcrito. A primeira versão do curso que ele viu foi a versão de Hugh Linkes. Claro, Ken não podia ser responsável por qualquer alteração que foram feitas a partir do Urtext para a versão de Hugh Linkes. Ele sugeriu mesmo a Ellen que o curso poderia ser mais profissional, com títulos de capítulos melhores, subseções com letras maiúsculas e pontuações mais consistentes, e coisas desse tipo. Ellen, nesse meio tempo, quis omitir certas coisas que Jesus disse que eram mais pessoais e claramente destinadas a ela e a Bill, ou que eram mais profissionais, e só seriam compreendidas de forma apropriada por quem estivesse no mesmo campo de trabalho. Ela até fez referência a essas omissões no prefácio do curso. Nunca houve nenhuma tentativa de esconder isso. Tudo sempre foi completamente inocente, e nada disso teve qualquer efeito no significado do curso. Durante a edição, Ellen foi inspirada por Jesus. J não ditou a edição, mas com certeza foi um caso de Ellen estar em espírito com ele. E o Gary? Existe um estudioso chamado Richard Smalley que não estava ligado a qualquer uma das controvérsias, assim não tinha segundas intenções, e escreveu um relato sobre as diferenças entre as 3 versões do curso. Ele chegou à conclusão de que as diferenças eram, e vou citar, mínimas,
como se fosse uma maneira melhor de dizer a mesma coisa? E a Porchat responde: isso mesmo. Essas diferenças mínimas não mudaram o significado geral do curso nem um pouco. Por isso, vamos continuar a examinar por um minuto algumas das coisas que estão sendo ditas pelas pessoas que querem passar seu tempo convencendo outras de que existe algo errado com a versão publicada do curso, em vez de passar seu tempo aprendendo-o. Por exemplo, você mencionou que mais ou menos 25% dos primeiros 5 capítulos estão faltando. Bem, 25% parecem muito, não é? Mas fazer uma afirmação dessas é algo honesto ou propositalmente enganoso. Não existe 5 capítulos no texto, mas 31. Colocando isso no contexto do texto inteiro, Ellen não emitiu 25%, mas apenas 3%. Ela tinha o equivalente a 744 páginas de texto, das quais, quando publicadas, ainda restaram 721, ou 97%, e o texto é só uma parte do curso. São 1.327 páginas, incluindo o livro de exercícios e o manual de professores. Assim, se olharmos de forma honesta para a situação, vamos descobrir que o que Ellen omitiu do curso inteiro não foram 25%, mas 1,7%. É 1,7%, a maioria do qual estava nos primeiros 5 capítulos, que foram escritos durante os primeiros meses difíceis de um processo de 7 anos. Por que algumas pessoas estão se focalizando tanto em pequenas alterações dos primeiros 5 capítulos? Poderia ser porque, ao fazer isso, elas não têm que aprender o curso e podem simplesmente inventar seu próprio curso. Isso não é nada mais do que uma distração do ego destinada a manter as pessoas afastadas da verdade. Você mencionou que o termo filhos de Deus é muito usado e que algumas pessoas veem isso quando estão lendo os primeiros 5 capítulos e simplesmente sabem que significa que Deus criou o mesmo indivíduos. Mas o que elas na verdade sabem é uma interpretação de iniciante a respeito do curso, totalmente mal informada. O fato de o curso usar o termo filhos de Deus dificilmente é uma revelação. Isso é usado através do curso todo para se referir às partes da filiação que parecem separadas, aquelas que pensam ser separadas. Ela também usa o termo Filho de Deus singular para descrever Cristo, que é a perfeita unicidade com Deus e que é o que elas realmente são. Ele é tão consistente sobre isso o tempo todo, através dos 3 livros, que atribuir qualquer outro significado aos termos é em uma única palavra absurdo. Você também falou sobre aqueles que argumentaram que o curso diz que é preciso fazer certas coisas no mundo. Existe uma citação logo no início que diz: ouça minha voz, aprenda a desfazer o erro e faça algo para corrigi-lo. Bem, o que você faz é dá-lo ao Espírito Santo, que está em mente. Nunca é sobre fazer algo no mundo, nunca. Se você se sentir inspirado a fazer algo, depois de perdoar, tudo bem. Mas esse nunca é o foco do curso. Ensinar outra coisa às pessoas é completamente incorreto. Ken Wapnick, um ótimo estudioso e agora o maior professor do curso, veio à cena em 1972, depois de Ellen e Bill já estarem trabalhando com o curso durante 7 anos. Ken não tinha trabalhado com ele nem um pouco durante todo aquele tempo. Ele era muito mais jovem do que eles. E eles perguntaram para você. E eles tinham posições mais elevadas do que ele no trabalho. Assim, tenho uma pergunta para você. Faz qualquer sentido pensar que Ellen e Bill deixariam Ken alterar o curso? Por que eles fariam isso? Você talvez possa pensar em uma dúzia de razões pelas quais não o deixariam fazer isso, mas pode pensar em uma única razão pela qual o fariam? Ken levou o curso em 1973 e ajudou Ellen a editá-los nos 2 anos seguintes. A própria Ellen revisou cada palavra da versão publicada para se assegurar de que estava correta. Ela era a editora e tomava as decisões. Agora vamos falar sobre Bill Thetford. Os críticos da versão publicada sempre pareceram invocar o nome dele, como se ele nunca tivesse sido consultado sobre a edição final.
Vamos ser generosos e dizer que essa posição foi provocada pela ignorância e não por desonestidade. Foi Bill que insistiu que deveria haver 50 princípios dos milagres no início, não 43 ou 53, como existia em diferentes versões feitas por Ellen. Portanto, havia 50 da versão final por insistência de Bill. Nenhum material foi acrescentado ou suprimido do texto para conseguir isso. Ele foi simplesmente reajustado. Bill também foi inflexível sobre o fato de que o parágrafo final do texto deveria aparecer em uma única página e não ser dividido, e é assim que aparece. Isso parece com um homem que foi deixado de fora da jogada, não sabia o que estava acontecendo e não foi consultado nem teve permissão para dar opinião? Não. A verdade é que Bill não era o tipo de homem que gostava de prestar atenção a muitos detalhes, o que é necessário para editar algo, mas mostravam a edição a ele sempre que qualquer coisa modificada, como um parágrafo sendo mudado de lugar, e quando achava que algo era importante. Ele falava. Foi assim que aconteceu, na verdade. Então agora vamos fazer nossas próprias perguntas àqueles que tentam encontrar algo sinistro em decisões editoriais normais, em vez de fazer o curso. Tanto Ellen quanto Bill não estavam bastante satisfeitos com a edição final de um curso em milagres para publicá-lo, junto com Ken Wapnick, Judy Scott e Bob Scott, sob o nome da organização não lucrativa Foundation for Inner Peace, Fundação para a Paz Interior. Eles não eram os 5 membros originais? Ele não apareceu pessoalmente na Califórnia com Bill, Ken e Judy, compartilhando com as pessoas o curso recém-publicado? Bill não apareceu diante das câmeras em mais de uma ocasião e fez algumas situações da versão publicada e também usou ele mesmo em encontros de grupos de estudos na área de San Diego durante sua aposentadoria? Ellen, nos 5 anos em que viveu depois da publicação do curso, ou Bill, nos 10 anos que viveu depois da sua publicação, alguma vez fizeram ou disseram qualquer coisa que sugeriu que a versão final publicada do curso não era a versão correta que as pessoas deveriam estudar? Na melhor das hipóteses, é impreciso e na pior é desonesto apresentar Bill de qualquer outra forma, além de estar completamente por trás da versão final publicada do curso. E não acho que ir longe demais dizer que tanto Bill quanto Ellen a estariam apoiando inteiramente se estivessem aqui hoje? É assim. Em quem você vai acreditar? Nas pessoas que estavam lá ou nas pessoas que vieram depois e quiseram o curso para si mesmas, aparentemente para poderem fazer com que ele significasse o que elas queriam, em vez de ter que praticá-lo? E fica aqui a pergunta, é bem isso. Eu sei que eu estou falando aqui sobre o curso, mas isso pode ser levado para a vida. Por que ao invés da gente praticar o perdão, a gente tem que ficar questionando quem deve perdoar ou não? Um dia desses eu escutei alguém falar que quem perdoa é Deus. Deus não condena. Ele nunca condenou. Como que ele vai perdoar? É a gente que tem que aprender a perdoar. Na verdade, a gente tem que aprender a perdoar bem rápido para a gente chegar ao ponto da gente não julgar. E é isso, gente. Até o próximo.